Então, no Efésios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 23. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu utilizo, e você acompanhe, por favor. Eu vou ler bem pausadamente. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém e amém. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa produzir vida em nossos corações. Que a Tua palavra encha os corações de todos nós nessa manhã. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala aos nossos corações nessa manhã, meu Pai. Que verdadeiramente, meu Pai, nós possamos sair daqui renovados, esperançosos, porque sabemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, esse texto aqui, nós poderíamos ficar pregando sobre esse texto o ano todo, porque o que esse texto fala dá inúmeras mensagens, cada versículo aqui é uma mensagem. Mas eu quero falar nesta manhã, irmãos, do objetivo das Escrituras Sagradas. Ontem eu estava vendo um debate, vou até passar por dia depois, de uma conferência da Fiel, onde estavam alguns pastores americanos, e o pastor Jonas Madureira, um excelente pastor, ele falou, propriamente dito, que às vezes ele vê que a pessoa, o pastor, se preocupa muito com a pregação, mas esquece tudo que está em torno da pregação. Os hinos que são cantados, a forma que a igreja age. As Escrituras, irmãos, a palavra de Deus, quando eu falo de Escritura, eu falo da palavra de Deus, em primeiro lugar, para nós conhecermos a Deus. Este livro aqui, irmãos, fala sobre a vida de Deus. Esse livro aqui foi escrito para o povo de Deus, para nós. Esse livro aqui não foi escrito para todos os povos que não conhecem a Deus. Esse livro aqui foi escrito para Israel, o Israel antigo e o Israel de hoje. E ele fala sobre quem é Deus. Nós conhecermos a Deus. Não o conhecimento só da palavra, da letra, que é importante, mas não esse conhecimento, fala o conhecimento em fé.
da pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós não conhecemos quem é Deus, irmãos, só ouvimos falar de quem é Deus, as coisas se tornam muito difíceis, irmãos. Muito difíceis. Oséias, não precisa abrir sua Bíblia não, no capítulo 4, versículo 6, ele fala assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Algumas versões falam no tempo presente: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Sem o conhecimento de quem é Deus, irmãos, de quem é o Senhor, de quem é Jesus Cristo, da obra da redenção, do que Ele veio fazer, de quem Deus é, nós não podemos querer absolutamente nada daquilo que está na palavra de Deus. Aí às vezes a gente escuta uma coisa assim, falando assim: poxa, Deus ele está, não é aquele Deus bonzinho, não é, Deus é um Deus irado com o mundo. Aí as pessoas ficam: meu Deus, que coisa maluca, mas como que assim, não sei mais o que e tudo mais. Irmãos, como é que você se sente quando você vê jornal, não é telejornal ou no celular? Como é que você se sente, né, ao você ler uma notícia ou ver na televisão uma notícia de um sem vergonha que estuprou e matou uma criança e matou a mãe e tudo mais? Como é que se sente? Como é que você se sente? Hein? Feliz? Hã? Raiva. Hã? Eu me sinto raivoso. A primeira coisa para esse cara não tinha que ter nem julgamento. Era paredão e fuzilamento na mesma hora. Não precisava esperar juiz, não precisava esperar advogado, nem nada. Paredão e fuzilamento acabou absolutamente. E tem base bíblica isso, viu, gente, que eu estou falando. Como é que você se sente ao ver, né, pessoas gastando rios de dinheiros e crianças que não têm um grão de arroz para comer? Então, irmãos, estou falando assim, como é que você se sente, porque você é humano, eu sou humano. Agora, como é que você acha que um Deus que é santo, 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 um Deus que criou o homem, criou a mulher para andarem diante dele, como é que você acha que um Deus desse, quando olha para tudo isso, porque a gente só vê algumas notícias, né? A gente não vê toda a maldade que está acontecendo no mundo. A gente só vê algumas notícias. Como é que você acha que um Deus desse se sente? Feliz? Assim, não é problema meu. Se nós ficamos raivosos, como é que esse Deus santo se sente? Ele só pode estar irado, irmãos. No mínimo. Né? Mas como a gente não conhece quem é Deus, o que as Escrituras falam a respeito dele, essa coisa de falar: poxa, Deus está irado, parece uma maluquice, né? Uma coisa maluca, porque a gente escuta falar que Deus é bonzinho, Deus é amoreco e essas coisas todas. Né? O conhecimento de Deus, irmãos, nos leva a amar a Deus, é o segundo ponto. Quando nós conhecemos a Deus, nós amamos a Deus acima de toda coisa. É automático. Eu creio, pelo menos eu creio que é automático. Assim como aquela outra parte que Jesus falou, nós amamos também os nossos irmãos, como a nós mesmos, porque esses são os 2 maiores mandamentos, né? Jesus falou, e já estava no Antigo Testamento também. Não foi só Jesus que falou. Né? Levítico já fala de amar o seu próximo, né? Mas aí pensa que foi Jesus que colocou isso a mais nas Escrituras. Não foi. Ele apenas relatou, né, aquilo que já estava lá no Antigo Testamento. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E se fizermos isso, estamos cumprindo toda a lei de Deus.
Mas nós só vamos amar a Deus, irmãos, se nós conhecermos a Deus. Nós só vamos amar o nosso irmão. Cuidado, é o nosso irmão, a nossa irmã, quando nós conhecemos a Deus. E em terceiro lugar, irmãos, as Escrituras, elas sempre falam de uma esperança que nos leva a ser perseverantes nessa vida. E é sobre essa esperança, irmãos, que eu quero gastar algum tempo conosco nessa manhã, falando sobre a esperança de Deus para o seu povo, para nós. Viver sem esperança, irmãos, desesperança. Viver sem esperança nos dias de hoje é impossível. É impossível. Nos dias que nós estamos vivendo, viver sem esperança é impossível. Um certo teólogo, eu nem vou falar o nome porque não é brasileiro, né? Ele falou no livro dele, ele falou assim: na porta do inferno tem uma inscrição, né? Aqui você deixou fora toda a sua esperança. No inferno não há esperança. E eu diria, pegando essa frase abandonem a esperança todos que entram aqui, foi a frase dele. Eu diria, irmãos, viver nesse mundo sem esperança é viver um inferno aqui nessa terra. É viver um inferno. É viver sem paz, é viver sem alegria. E eu sei que muitos irmãos que são crentes em Cristo Jesus, salvos em Cristo Jesus, não sei se há alguém aqui essa manhã, alguém que vai ouvir ou vai ver esse vídeo depois, está assistindo agora, não é? Podem falar, né? Eu já perdi a minha esperança. Eu, pastor, perdi a minha esperança. Já passei por tantas coisas nessa vida que eu não tenho mais esperança de determinada situação, de determinada coisa. O laudo do médico é esse, eu perdi minha esperança. Irmãos, sempre que nós colocarmos a nossa esperança em pessoas, sempre que você colocar a sua esperança em circunstâncias, em coisas, em situações, é verdade, você vai perder a esperança. Inevitavelmente você vai perder a esperança. Inevitavelmente. Se você colocou a sua esperança num homem, numa mulher, num médico, num pastor, num bispo, você vai perder a esperança. Se você colocou a sua esperança numa situação, numa circunstância, num emprego ou numa oportunidade que apareceu, certamente você vai perder a sua esperança. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse mundo é mau. Esse mundo é mau. As pessoas são más. Infelizmente, as pessoas são más. As pessoas são ingratas. Isso é uma coisa, irmão, que o pastor tem que saber lidar muito bem. Agora eu falo de mim. É sobre ingratidão. Uma coisa que o pastor tem que saber lidar muito bem. Porque o pastor, que é pastor, ele cuida, ele dá assistência, ele faz. E no primeiro momento que ele não faz alguma coisa que a pessoa quer, a pessoa vira as costas e fala mal dele. Não estou falando para ninguém aqui não, viu? Não é nenhuma indireta para ninguém que está aqui nessa igreja não. E com certeza já aconteceu com você. Você já fez por uma pessoa e tudo mais, e uma hora a pessoa falou: poxa, fulano, você não podia ver isso por mim? Você fala: puxa, mas nesse momento eu não posso fazer.
Pronto, acabou. Tudo que você fez no passado foi jogar no lixo. Tudo que você fez não valeu de nada. Porque assim é o ser humano, irmãos. O ser humano é um homem, é um ser, ou um homem, ou uma mulher caídos, sem a graça de Deus dentro deles, sem o amor de Deus dentro deles, sem conhecer a Deus, que eu falei a primeira coisa que as Escrituras falam. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em pessoas, é certo que nós vamos nos decepcionar. É certo. É certo. Aí você passa a não acreditar mais em nada. E aí você começa a viver o inferno nessa terra. Aí você começa a não ter paz. Aí vem depressão. Aí vem dependência de remédios. Aí vem dependência, né, de drogas, seja qual for o tipo de droga. Aí vem a promiscuidade sexual. São todas coisas para te dar um vislumbre de alguma coisa, porque a sua vida é um inferno. Porque você não tem mais esperança de nada. Você perdeu a esperança. Então, realmente, a pessoa, ela vive um inferno aqui na terra. Mas nós, irmãos, estamos aí há 30 e poucos dias da nossa esperança, a Páscoa. Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele veio, morreu e ressuscitou em nosso lugar. A sua esperança, a minha esperança, está firmada em que Jesus, Ele está reinando. É o texto que nós lemos aqui, versículo 20. Versículo 18, vamos em diante, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, Jesus. As riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos, que somos nós. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que somos nós, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A nossa esperança, irmãos, está firmada numa pessoa, Jesus Cristo. Não em pessoas, não em presidente, não em plano econômico. A nossa esperança está firmada naquele que foi dado a nós, como disse aqui o texto. Paulo fala: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ou seja, que vocês conheçam isso, que vocês entendam isso, que Jesus Cristo morreu por vocês. Essa é a esperança que vocês têm. Não é alguma coisa que vai acontecer, irmão. Não é alguma coisa que o pastor Aguiar vai fazer na semana que vem. Uma reunião poderosa que vai descer fogo do céu. Essa não é a nossa esperança. Não é marcar um culto para a cura divina, para a pessoa ser curada.
Essa não é a nossa esperança. A nossa esperança já aconteceu na Páscoa. A nossa esperança foi que Jesus morreu por nós. E aquilo que eu falei antes, né? E pelo sangue de Jesus, Deus nos fez propício a eles, né? Ou seja, Deus olha para nós agora e não está mais irado com a gente. Deus olha para nós agora, por que Ele não está irado? Por causa do sangue de Jesus. Não é porque você é bonito, não é porque você agora se tornou um anjinho com asas aí, né? Que a gente não pode ver, com uma auréola na cabeça, é por causa do sangue de Jesus. É por causa do sangue de Cristo. É porque Jesus agora está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Todas são todas. Inclusive o diabo. Inclusive os demônios. E diz que deu ele a quem? A nós, a igreja. Que é a plenitude de todas as coisas, irmãos. Então, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós lemos as Escrituras Sagradas, a esperança brota em nós. Como diz o salmista no Salmo 77, né? Amém, pode deixar ali, fica tranquilo, não tem problema atrapalhar nada não. O salmista no Salmo 77 fala assim: recorda os feitos pelo meu Senhor, os milagres que Ele já fez, medite todas as suas obras. Jeremias também falou coisa semelhante, né? Ele falou assim: eu quero trazer à memória aquilo que Deus já fez, aquilo que me dá esperança. Deus já fez grandes coisas, irmãos. Deus continua fazendo grandes coisas. Deus ainda fará grandes coisas. Ele é o Senhor. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo amanhã. E será o mesmo na vida eterna. Jesus ele falou em Mateus, não sabe nada disso precisa ter a sua Bíblia, tá, irmãos? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala assim: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o quê? Aleluia. Aleluia. Na nova versão internacional, eu gosto mais um pouquinho e fala assim: e eu lhes darei descanso. Esse mundo cansa a gente, irmãos. A maldade desse mundo cansa a gente. Acreditar nas pessoas desse mundo cansa a gente. Às vezes cansa até acreditar em alguns irmãos e irmãs que estão meio carnais, né? Mas deixa isso para lá. O mundo cansa, irmãos. O mundo rouba as nossas forças. Eu falo assim: vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá que eu vou te dar um abraço. Vem cá. Vem cá receber o meu abraço para você ser fortalecido. Vem aqui, joga isso tudo aqui no meu colo aqui. Joga toda essa amargura, essa tristeza, essa decepção, joga tudo aqui, deixa aqui tudo comigo. Isso é esperança, irmãos. Não precisamos carregar esse peso que o mundo tenta colocar em nós. O escritor aos Hebreus ele diz que Jesus, pela alegria da nossa salvação, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus morreu para a nossa alegria, para a alegria da nossa salvação. Essa é a esperança, irmãos. Não firmada em coisas, não firmada em dinheiro, em bens, em pessoas. E eu quero citar apenas mais um texto que fala sobre esperança.
que João falou no capítulo 21 e capítulo 22 de Apocalipse. Que há um lugar onde não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter doença, não vai ter miséria, não vai ter bandido, não vai ter assassino, não vai ter estuprador, não vai ter homossexual, não vai ter nada dessas coisas. Esse lugar já está pronto. Já temos irmãos morando lá. Então, irmãos, o Evangelho fala de todas essas coisas. Então nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Se não lermos, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, se não lermos, nós vamos ser destruídos. Se você for acreditar em palavras de homens, você vai ser destruído. Eu procuro trazer a verdade, isso não é uma vanglória, não é? Porque se eu não trouxer a verdade, eu vou para o inferno, mas tudo bem. Mas tem muitos que não trazem a verdade. Estava conversando com o irmão Vicente, né? Milhões e milhões no mundo inteiro de testemunhos de Jeová. A princípio, né? Se não houver alguma coisa contrária, né? Vão para o inferno. Porque não creem que Jesus é Deus. Estão sendo enganados. Mas por quê? Porque não vão às Escrituras. Preferem ouvir uma pessoa falar, não é? Um livro que dão para eles, e não vão, não querem saber quem é Deus, quem é Jesus. Esse é o ponto, irmãos. É assim, irmãos, que a Bíblia diz que Abraão, o pai da fé, creu. Diz lá, agora vamos abrir, agora faz bem mais abrir, Romanos capítulo 4. Agora faz bem a gente ler esse texto. Romanos capítulo 4. Versículo 18. Romanos 4, 18 diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Parece uma coisa de maluco, né? Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Parece que é conversa de, né? De maluco. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A esperança de Abraão estava em quem? Estava em Deus. Não estava na circunstância. Ele não é maluco, nós não somos malucos. Ele olhava para o corpo dele, já com quase 100 anos de idade, olhava para sua mulher, Sara, que não podia mais ter filhos. Não é difícil explicar isso, né? Mas mesmo assim, contra a esperança que o mundo coloca para nós, essa esperança de pessoas, essa esperança da biologia, essa esperança da ciência, que não é para jogar fora a ciência, nem a biologia, nem nada, né? Essa esperança do mundo.
Ele olhava para Jesus Cristo. Ele olhava para Deus e ele cria. Porque Deus havia prometido isso a ele. Ele conhecia a Deus. Ele conhecia a Deus. Ah, pastor, mas Abraão devia ter uma fé gigantesca, né, pastor? Não se compara com a minha, pastor. O senhor está falando do pai da fé, não se compara com a minha. Irmão, não é o tamanho da nossa fé. É em quem nós colocamos a nossa fé. A gente tem dúvidas às vezes. Abraão teve dúvidas. Tanto é que nasceu Ismael, né? Nasceu Ismael. Há tempos atrás tinha nascido Ismael. Vamos dizer que João e Paulo, não, João e Paulo não são nomes bíblicos, né? Manuel e Joaquim estavam lá no Egito. Eles eram hebreus, estavam lá no Egito. Manuel e Joaquim. Aí Moisés trouxe a palavra: olha, hoje, né, vocês matem um cabrito, uma ovelha, né, e colocam o sangue nos umbrais, porque nessa madrugada o anjo da morte vai passar e vai matar todo o primogênito no Egito. Mas quando o anjo vê o sangue nos umbrais da porta, ele não vai entrar e não vai matar. Então vocês precisam botar o sangue nos umbrais da porta. Essa foi a palavra de Moisés para todo o povo que morava no Gósen, na terra do Egito. Certo? Amém? Amém? Aí Manuel virou-se assim para Joaquim: e aí, você já colocou o sangue na tua porta? Falei: claro, o profeta Moisés já falou conosco, né, que, né, o anjo do Senhor vai vir e cremos que Deus vai manifestar o poder dele e tudo mais, né? Já está lá, já está na minha porta. E aí virou para assim, mas qual foi o Manuel e Joaquim? Manuel, e falou assim: e você, Manuel? Eu falei: não, claro, já coloquei também, eu sou burro, né? Coloquei, mas é uma coisa terrível, né? Caramba, eu tenho um filho, né? Coloquei o sangue lá. Mas caramba, esse negócio de um anjo passar e matar todo mundo no Egito, né? Sinceramente, Joaquim, eu estou um pouco apreensivo. E o Joaquim virou-se para Manuel e falou: cara, tenha fé, meu irmão. Você não viu que Deus já fez aqui os 9 milagres aqui, os sinais? E Manuel falou assim: mas eu só tenho um filho, né? Você tem 3. Se morrer o primeiro, você fica com 2, né? Não. O anjo passou de madrugada. Morreu o filho de alguém? Morreu? Não. Por quê? Porque o sangue estava nos umbrais. Um tinha mais fé, o outro estava bem temeroso. Mas mesmo assim ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou em Deus. E ele marcou lá o sanguinho lá, está lá o sanguinho lá. Sangue de Jesus. Então, irmão, não é o tamanho da nossa fé. Em quem nós colocamos a nossa fé? Se a sua fé está em Jesus Cristo, você pode ter esperança. Você tem que ter esperança. Não é coisa de não. Abraão creu em Jesus. Contra toda a esperança que estava ao seu redor, ele creu que ia ter um filho. E teve um filho. E Sara teve um filho. E foi o filho da herança. Então, irmãos, temos que ter sempre essa esperança. Como diz aqui Paulo, na sua carta aos Efésios, falando que Jesus está assentado à destra de Deus Pai. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. E se não bastasse esse texto, né, de Efésios, o próprio Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus 28, 18: toda autoridade nos céus e na terra
me foram dadas toda a autoridade. E eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus. Toda a autoridade me foi dada. Não sobrou autoridade para ninguém. E fiquem tranquilos, porque eu estarei com vocês todos os dias. Então, irmãos, essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que as Escrituras Sagradas trazem para nós. Não uma esperança em pessoas. Porque quando a gente coloca esperança em pessoas, a gente se decepciona. Estamos vivendo um momento aí triste, não é? De igreja rachada por causa de política nesse país. Igreja rachada por causa de política, porque um creu no outro e acha que é isso. E aí? E aí, pronto. Nossa esperança está em Jesus Cristo, irmãos. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos ver sua cabeça, por favor. Eu quero chamar os homens aqui para distribuir a ceia. Aleluia. Aleluia. Pode distribuir, por favor. Como aquele hino antigo, irmãos, que fala, porque ele vive, eu posso viver amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que o meu futuro está nas mãos do Senhor, que vive está. Jesus está vivo. Se não bastasse Paulo falar aqui, o apóstolo João viu. Ele viu. Ele falou, eu vi o Senhor assentado no trono. Eu vi. Eu vi. Ele reina. E a nossa vida está nas mãos dele. Aleluia. Se olharmos para esse mundo, irmãos, se olharmos para pessoas, vamos ficar desesperançados. Mas quando nós olhamos para o alto, quando olhamos para Jesus, aí nós vemos que tudo é possível. Tudo é possível. Ele nos deu o Espírito dele, o Espírito Santo, que nos consola.
Irmãos, irmãs, conheçamos ao Senhor. Como diz o escritor sagrado, conheçamos ao Senhor. Continuemos, prossigamos em conhecer o Senhor. Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. Tem alegria, irmão. Tem alegria, irmão. Aleluia. Esse pedaço de pão que você está segurando simboliza o corpo de Cristo, a sua esperança. Como Paulo diz, por causa da esperança, nós perseveramos. A nossa perseverança nesse mundo mau, de não nos tornarmos maus também, é por causa da nossa esperança. Como disse José lá no Egito, para a mulher de Potifar: como eu poderia pecar contra o meu Deus assim? José tinha esperança no seu Deus, e por isso ele perseverou em santidade. Esse pão simboliza que Jesus foi à cruz e morreu por nós, deu a sua vida em nosso lugar. Ele foi partido por nós, moído por nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados, salvos, redimidos, justificados. Obrigado, Pai. Que as virtudes do teu corpo entrem em nós, Pai. Nós abençoamos o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode comer o pão. Aleluia. Aleluia. O cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. A nossa fé está depositada nesse sangue. A nossa fé está depositada nesse sangue que nos comprou para Deus. Nesse sangue que vai nos levar para o céu. Oh, Senhor. Aleluia. Obrigado pelo teu sangue, Pai, derramado em favor de nós. Oh, Jesus. Grandioso e poderoso é o teu nome. Nós abençoamos o cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você pode beber o cálice agora. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome. Poderoso tu és, Senhor Jesus. A nossa esperança está em ti, Pai. Não temos que temer o amanhã, Pai. Porque o nosso amanhã está nas tuas mãos, Senhor Jesus. O nosso futuro está nas tuas mãos, Senhor Jesus. A nossa vida está nas tuas mãos, Jesus. Oh, Pai, louvado seja o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o teu nome.